A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os nossos líderes, nossos bispos primazes. Que bom que você está novamente conosco nesta quarta-feira, um dia muito especial no nosso ministério, porque logo mais às 7h30 da noite nós estaremos reunidos na casa do Senhor para louvarmos, para oferecermos o nosso sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E eu quero começar este programa saudando a todos aqueles que nos acompanham. Você que está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer estado do Brasil, seja bem-vindo. Você que está na Europa, em Portugal, nos diversos países onde nós chegamos através da TBN, também no Oriente Médio. Você que está assistindo a nossa programação através da internet, acessou a nossa página no Facebook, no Twitter, enfim. Onde você estiver neste momento, seja bem-vindo e creia que, como eu sempre digo, o Senhor tem um propósito perfeito em nossas vidas e Ele certamente colocou você diante desta programação hoje porque Ele quer falar ao seu coração, amém? Hoje vamos continuar assistindo ao tema Fazendo Mudanças. Tenho falado a respeito disso ao longo desta semana, como é importante nós reconhecermos que precisamos fazer mudanças em primeiro lugar e não ficarmos só na teoria, mas praticarmos, buscarmos os meios necessários para que as mudanças aconteçam. Quantas pessoas passam suas vidas se lamentando, reclamando, murmurando a respeito das situações, da sua condição, às vezes da sua condição econômica, da sua condição física, das situações que cercam, mas quantas atitudes têm sido tomadas para que as mudanças aconteçam? Deus não quer que murmuremos. No final do ano de 2014, nós ouvimos várias pregações importantes e numa delas o Senhor nos falou a respeito do povo de Israel que ficou no deserto por 40 anos, rodando, andando em círculos, por causa da murmuração. Por causa da murmuração gerada pela falta de confiança, pela não vivência dos princípios de Deus em suas vidas. O povo só estava preocupado com aquilo que tinha perdido, com aquilo que havia perdido, com aquilo que havia deixado para trás e não estava percebendo que Deus havia tirado o povo daquela escravidão do Egito, da humilhação, tudo aquilo que eles passaram. E eles só conseguiam enxergar o que eu não tenho. Que saudade da cebola, dos temperos e tantas coisas que eles reclamavam e murmuravam que tínhamos no Egito. Mas Deus havia gerado uma libertação extraordinária. Deus havia tirado aquele povo do jugo, do peso da escravidão. Mas eles só sabiam reclamar. Eles não conseguiam ver a mudança que Deus estava gerando. E isso fez com que eles ficassem 40 anos andando em círculos pelo deserto. Deus não quer que vivamos assim. Deus não se agrada de lábios murmuradores. Deus não se agrada da ingratidão. Ele espera que nós tenhamos um coração grato. Ah, mas bispo, eu não alcancei ainda tudo que eu desejo, eu não tenho... Ok, mas o que Deus fez na sua vida até agora? E as provas que Deus tem dado a você diariamente?
da bondade dele, da fidelidade. Quantos livramentos, quantos caminhos que poderiam ter sido caminhos de morte, o Senhor livrou você? Temos tantos motivos para sermos gratos e para ouvirmos a voz de Deus, nos ensinando a mudarmos, a gerarmos mudanças positivas. E eu creio que um dos grandes aspectos que precisa ser mudado na vida de muitas pessoas é o aspecto da confissão. Não mais murmurar, não mais reclamar, não mais ficar olhando para trás, o que eu tinha lá no Egito, mas olhar para aquilo que Deus gerou, a libertação, a salvação, a chance de uma nova vida. Hoje é dia de mudanças, mudanças boas, positivas, que vão levar você à promessa do Senhor. Creia, assista essa mensagem, no final estarei de volta. Fazendo mudanças, verdadeiramente sereis livres. Livres, verdadeiramente livres. Não precisamos de droga, não precisamos de fumo, não precisamos de remédio de tarja preta, não precisamos de conselhos do mundo, nós temos aqui. Por isso que Paulo disse em Romanos 12:2: não vos conformeis, mas transformai-vos com a renovação da mente. Você sabe, são os nossos pensamentos que nos dirigem. Se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você não pode pensar como o mundo. O mundo não aceita ser dizimista. O mundo não aceita cooperar para a salvação de almas. O mundo não aceita vir à igreja. O mundo não aceita a Bíblia Sagrada. O mundo rejeita. Tem sede, mas cá está em busca de comer sal. Então, meu amado, como é que se muda a mente? Como é que eu mudo a mente? Porque ele diz que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu mudo? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar que para mudar a vida, eu tenho que mudar um aspecto de cada vez. Provérbios 17:24 diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Extremidades da terra quer dizer o quê? Em muitas direções. Se você quiser mudar tudo na tua vida, você vai se desencorajar, você vai desistir. Um aspecto de cada vez. Talvez fosse importante eu lhe dizer como é que Deus fez na minha vida. Talvez seja importante o meu testemunho nesta hora. Você sabe, a primeira coisa que Deus trabalhou, o primeiro defeito que Deus trabalhou na minha vida há 38 anos, foi nas questões de ser verdadeiro e não mentiroso. Eu participava de uma igreja em Lisboa e me recordo que todo final do culto tínhamos um grupo de jovens que se juntam. Nós tínhamos um pastor muito grosseiro, mal educado e inculto, mas era pastor. E esse senhor cada culto era um fim do mundo. E eu me recordo que terminávamos o culto e tinha uns jovens mais antigos que juntavam todos os jovens lá fora e todo mundo começava a falar mal do pastor. E eu estava novo na igreja, entrei, porque os bons costumes são corrompidos pelas más conversações. E eu me recordo que um dia estavam preparando os alunos para o seminário para serem pastores e eu era um deles que tinha sido separado. E na hora em que o pastor disse: agora eu vou orar por todos os jovens que foram separados para o ministério, e muitos daqueles jovens faziam parte do grupo dos mentirosos e fofoqueiros. E eu pedi ao pastor, a oração foi feita na sala anterior à sala do pastor, e eu disse antes dele orar, disse: pastor, eu precisava de fazer-lhe um pedido e confessar-lhe uma coisa. Eu tenho sido desonesto com o senhor, porque eu faço parte de um grupo que todo final do culto fala mal do senhor. Peço-lhe perdão. Eu quero ser um homem verdadeiro. Eu não quero mentir. Eu venho no mundo de mentirosos. A minha sociedade toda, todo mundo que não tem Deus, não teme a Deus, mente.
E acha que a mentira mente porque mente, e aí? Todo mundo mente. E eu me recordo que o pastor olhou para mim chorando e disse: olha, se eu fiz alguma coisa que levou você a me criticar, peço-lhe perdão também. Orou, choramos os dois, abraçamos, e quando eu olhei para trás tinha uma fila de gente para pedir perdão, para ser verdadeiro e honesto. O primeiro defeito de caráter que Deus mudou na minha vida foi a questão de ser verdadeiro e não mentiroso. Meu amado, se eu te digo sim, você tem que acreditar, é sim. Se eu te digo não, é não. Eu não entro em mentiras há 38 anos. Segunda coisa que Deus mudou na minha vida, é coisa por coisa, hein? Foi a linguagem. Porque, irmãos, no mundo você se torna obsceno, você diz palavrão, você conta piada ímpia, Deus teve que mudar a minha língua, porque os portugueses têm um mau hábito de dizer muito palavrão, língua obscena. Deus mudou a minha linguagem. Depois Deus começou a trabalhar nas minhas ansiedades, nos meus medos, porque eu herdei de uma mãe, minha mãe muito ansiosa, cheia de medos, tomava calmante. Eu conheci a minha mãe de criança tomando calmantes. Deus trabalhou no meu caráter, me tornou um homem verdadeiro. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Eu comecei a perceber que as minhas reações iam sendo cuidadas e eu ia mudando. Depois Deus cuidou das ansiedades, dos medos, do domínio próprio, porque eu perdi as estribeiras facilmente. Tomou conta dessa questão do domínio próprio, trabalhou em mim nas questões morais, nas questões de honestidade. Tudo que poderia me prejudicar para ser um homem de Deus, Deus foi trabalhando, caso a caso. E é verdade, na Igreja Mundial, quando eles se reúnem os bispos, eles dizem assim: o apóstolo Miguel Ângelo é sua excelência, porque ele não se corrompe. Mas não me corrompo mesmo. E já foi me oferecido o fim do mundo, eu não me corrompi. Eu hoje podia ser dono de canais de televisão, centenas de rádios, bastava que eu tivesse sido dizendo sim. Mas Deus trabalhou no meu caráter, amados. Deus trabalhou na minha vida para ser verdadeiro, na minha linguagem, nas minhas ansiedades, no meu domínio próprio, nas questões morais, nas questões de honestidade. Deus trabalhou. Segundo lugar, é um aspecto de cada vez. Segundo, foi uma vitória diária. Diariamente eu percebia, a língua vinha, já não queria mais dizer palavrão. Vinha uma situação e dizia: não quero participar. Vinha uma questão de ansiedade, eu dizia: não, eu confio em Deus. Amado, foi uma vitória diária. Eu via no início, sabe aquela coisa, você fuma, depois deixa de fumar, depois... Exatamente, Deus foi trabalhando, era uma vitória diária. Por isso ele diz em Mateus 6,11: o pão nosso de cada dia. Deus foi trabalhando a cada dia, até que finalmente diz o versículo 34: portanto não vos inquieteis com o dia da manhã, o dia da manhã terá os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Então Deus foi trabalhando um aspecto de cada vez na minha vida. E eu não preciso de fazer nenhuma força para ser verdadeiro, já foi transformado o meu caráter. Então, cada dia fui vencendo uma fraqueza. Porque essa questão da mentira, do engano, do palavrão, do não ser verdadeiro, isto são fraquezas que se herdam das famílias. Os defeitos, as impurezas, o destempero, o negativismo, o medo. Eu amadureci assim. Vitória diária, área por área. Eu posso estar aqui hoje com a mão sobre a Bíblia, amado, e você tem em quem acreditar, porque Deus fez um trabalho violento na minha vida. E aí eu passei a entender o terceiro ponto, que não era eu que tinha que fazer um esforço, mas era o poder de Deus que me estava capacitando. Porque se eu tentasse por mim, eu não conseguiria. E às vezes eu entendia, eu não tenho forças para mudar esta situação. Porque, olha, você para se olhar num espelho e não ter vergonha de você dizer: eu sou honesto, sou verdadeiro, sou justo, sou um homem de Deus, amado, não é psicanálise que resolve.
nem é conselheiro matrimonial na Barra da Tijuca que resolve o teu problema. Diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Então não era o meu poder. Então, amado, só Ele pode te fortalecer e tirar essas coisas que precisam de mudança, que às vezes ferem tanto. Um dia desses eu estava conversando com um casal aqui na frente, e o Senhor chegou e disse: apóstolo, ore por mim, porque eu brigo demais com a minha esposa. Um casal bonito aqui, eu brigo demais com a minha esposa. Eu me disse: mas ela merece? Não merece, ela é uma boa mulher, mas sabe, às vezes eu perco o controle, o meu temperamento, a minha ira. Eu quando acordo já briguei com ela. Sabe, são coisas que ferem tanto às vezes. Sabe o que é o ciúme? Às vezes um casal anda aos trancos e barrancos por causa de ciúme, e a pessoa diz: não, mas eu não tenho ciúme de ninguém. Mas se você olhar, você vai ver o que vai te acontecer. Amado, isto não é de Deus. Ciúme é a podridão dos ossos, amado. Quem tem ciúme é porque não confia no outro. Se eu precisasse de entrar todo dia no telefone da minha mulher, eu não seria um homem casado. Então você tem que saber, pense assim, foque a sua vida naquilo que você quer, não é aquilo que você não quer. Olha o que diz Filipenses 4,8: tudo, irmãos, o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Eu tenho que me focar nas coisas boas e não nas más. Eu não posso dizer assim: eu não quero fumar. Você vai fumar. Eu não quero comer tanto, porque a gordura faz mal, mata do coração. Você come. Você tem que dizer assim: eu quero ter uma boa saúde, eu quero ter forças para vencer. O que é que no fundo isso significa? Eu estou reprogramando a minha vida. Eu estou transformando a minha forma de pensar. E eu lhe digo nestes 10 minutos: memorize versículos bíblicos, aplique-os na tua mente. Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu sou forte em Cristo. Nenhuma condenação há. Sabe, amar, quando você começa a entender isso, você entende o amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo. Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Depois o outro foco, amado, fazer o bem, não apenas se sentir bem. Você sabe, há gente que se sente bem fumando droga, há gente que se sente bem errando. Paulo disse em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. A carne nos faz sentir mal. O que é que nos faz sentir bem? A vida espiritual. Nós temos que ter um envolvimento espiritual profundo. Você tem que encontrar descanso para a tua alma aqui dentro da igreja, no ensino pastoral. Quinto lugar, eu tenho que focar em pessoas que ajudam e não nos que prejudicam. Ouça, más companhias corrompem. Fique longe daqueles que querem te derrubar. Eclesiastes 4 diz isto, olha só: melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, agora especialmente nestes dias de frio, mas um só corpo, quem o aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não quebra com facilidade. Então, ouça, amado, as nossas relações interpessoais têm que ser com pessoas cristãs e não com mundanas. Pessoas que você precisa de confiar, pessoas que têm compromisso com Deus. Não é pessoa que diz assim: domingo não vamos à igreja, vamos queimar uma carne. Fuja dessa gente. Essa gente vai lhe levar para o fundo do poço. Essa gente que diz: eu não preciso de igreja. Pois se Deus disse que criou a igreja, como é que o homem diz não preciso da igreja? Você estará se associando a quem te corrompe, fazendo mudanças.
Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Fazendo mudanças, este é o tema que nós estamos assistindo ao longo de toda esta semana. E olha, Deus está falando, Ele está dizendo que Ele quer que geremos mudanças em nossas vidas, deixemos o passado para trás, não usemos os nossos lábios para murmuração, com intuitos errados, ruins, mas que tenhamos uma boa confissão, que tenhamos bons pensamentos, que o nosso foco esteja em Deus, esteja em Cristo, esteja naquilo que o Senhor fez por nós. Se nós pensarmos desta forma, poderemos alcançar grandes coisas. Temos uma vida inteira pela frente para vivermos aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Olha, esta e todas as outras mensagens do Seminário Casa sobre a Rocha estão dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Lá também você vai encontrar as apostilas, temos todo o material gratuitamente disponível para você. Estudos bíblicos, mensagens em áudio, em vídeo, uma TV web, rádio web. Aconselho também que você assista as mensagens do nosso final de ano de 2014, as nossas noites maravilhosas, o nosso Réveillon com Jesus, a promessa para o ano de 2015, de exaltação, de honra do Senhor. Nosso musical de Natal também, Deus dos Impossíveis, já está dentro do nosso site, basta que você acesse e assista. Logo mais às 7h30 da noite, nós estaremos reunidos na Casa do Senhor, aqui na nossa sede internacional, na Rua Maricá, 320 Campinho, e vamos celebrar o nosso culto racional a Deus, vamos oferecer a nossa vida, e é importante que você venha prestar o seu culto racional, venha dedicar um pouco do seu tempo durante a semana ao Senhor, a ouvir a voz de Deus, a louvar ao Senhor. É importante para que alcancemos maturidade espiritual, para que recebamos de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Venha hoje, temos toda a estrutura, estacionamento, escola bíblica para crianças, toda a segurança para que você tenha o conforto necessário para vir louvar ao Senhor. Rua Maricá, 320 Campinho, é o nosso endereço. Se você ligar agora, 0 Operadora 21 3017 9090, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro que tem um tema Em que nós cremos. É um resumo das doutrinas do nosso ministério, um pouco do testemunho de vida também do nosso apóstolo. Amém? Nosso programa está chegando ao fim. Vamos assistir agora ao momento de louvor, de adoração e logo em seguida mais graças de Deus através do programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo com a nossa amada Bispa Solange Brant. Aguardamos por você logo mais às 7h30 da noite na Rua Maricá, 320 Campinho, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Graça e paz, tenha um dia abençoado, amanhã estarei de volta. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Para cumprir aquilo que nos prometeste, santo é o teu nome. Vamos cantar essa verdade com toda a força do nosso coração, em nome de Jesus. Diga: quando pelo fogo, quando pelo fogo eu caminhar, quando as grandes ondas tentarem me cobrir, mesmo que o vento em mim soprar, mesmo que a dor em meu peito doer, e quando pelas águas eu caminhar, a tua mão me susterá,
soprar, na tua graça eu vou descansar. Por isso eu creio, Senhor. Um caminho, uma vereda de paz. É como a luz da aurora, brilhando, brilhando mais e mais. Por isso há um caminho. De paz, é como a luz da aurora, brilhando mais e mais, brilhando mais, brilhando mais e mais. Vamos ouvir a igreja quando pelas águas. Diga com fé, querido. E quando pelas águas eu caminhar, olha a mão do Senhor, a tua mão me susterá. Eu creio, Deus! Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.